meus queridos amigos, Brax tem prazo de validade, eu vou te revelar tudo isso hoje. O Rafael Menin tem 3 missões, senão o galo cai, não tem jeito. Eu quero falar disso pra você no oferecimento da Bot Internet, a internet que cabe no seu bolso. Se você quer uma internet que não trava, que não dá lag e que entrega tudo que promete, é aqui, a Bot Internet. O link está na descrição. Olha, eu vou te contar um segredinho, viu? Folhas, todas as camisas do Hoje Tem Galo são feitas nas folhas bordado. Tá lá no primeiro andar do BH Shopping, em frente ao Carrefour. É muita qualidade, tranquilidade, nós entregamos a necessidade da sua empresa. O link está na descrição. E desembola, precisou de grana, gente? Desembola pra você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o crédito que você tanto necessita. Emprestamos em todo o Brasil. Tem um cartão de crédito com limite? Pronto, meu amigo. Você tem grana aqui comigo na Desembola. Bora falar de Galo? Bora começar a nossa resenha. Cara, bora começar falando do Edu Panzi, que ontem o Edu Panzi falou algumas coisas. Eu gosto muito do Edu Panzi, vocês sabem disso. Vamos escutar esse áudio, que eu acho que esse áudio chama muito a atenção do que foi o jogo do Galo no domingo. Olha só. O que o Atlético não pode esquecer. O Atlético, aliás, uma noite, né? Que o Galo precisa tirar lições. O que começou errado, terminou pior ainda, né? Tudo que aconteceu antes do jogo, o Hulk abandonando o vestiário, saindo, optando por não completar 13 jogos hoje e por uma possível negociação, isso tudo, Thiago. Na hora de sair a escalação, aí atrasou ali 15, 20 minutos, depois que a gente foi descobrir o motivo, o próprio Flamengo já havia recebido uma escalação com o Hulk no banco de reservas. Depois a gente vai ver, mas uma atitude que não é a mais correta do atleta, né? Mas enfim, falando do jogo, que é o principal agora, um primeiro tempo em que o Atlético com a bola conseguiu criar boas chances, mandou bola na trave, decisões mal tomadas, mas um Flamengo que quando tinha a bola, o Galo simplesmente não via a cor dela. Não sabia o que fazer, quem marcar e como marcar. Muita liberdade pro Arrascaeta, que poderia ter sido corrigido ainda no primeiro tempo e não foi. E aí o Flamengo na primeira etapa, gente, finalizou 6 vezes. 3 gols e 2 defesas espetaculares do Everson. No segundo tempo, o Flamengo, evidentemente vencendo por 3-0, tirou o pé do acelerador, né? E aí, o Atlético foi pra cima, criou boas oportunidades, o Rossi trabalhando, fazendo grande defesa, bola na trave. E a exemplo do primeiro tempo, no segundo tempo, o Flamengo que tirou o pé do acelerador, afinal de contas estava ganhando por 3-0, deu 2 chutes no gol no segundo tempo. Fez o 4º gol no primeiro chute, um gol de pelada, o Atlético de novo marcando com os olhos, uma falta de interesse dos jogadores no Atlético e Flamengo em Belo Horizonte, no jogo que estava perdido por 3-0. E o segundo chute, o Everton Araújo mandou a bola no travessão. Pra você ver o nível de marcação do Atlético no jogo. O Flamengo teve 8 finalizações, com 2 defesaças do Everson, uma bola na trave e 4 gols. O Atlético finalizou 11 vezes, com 2 ótimas defesas do Rossi, decisões mal tomadas, incompetência, falta de qualidade, chamem do que quiser. O Flamengo venceu por 4-0, num jogo que poderia ter sido 6 ou 7-2, sem nenhum exagero. Então precisa tirar lições. Por tudo que está acontecendo fora de campo, tá bagunçado e a bagunça reflete dentro de campo. Tem muito problema que precisa ser corrigido e esses problemas extra-campo refletem dentro de campo. E é exatamente sobre isso. Quando eu questiono o Michael da maneira que eu questionei, não era uma questão que a gente quer fazer qualquer tipo de ilação, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é chegar num ponto necessário, que é o quê? O Atlético Mineiro. O Atlético é o ponto necessário. O Galo é o que interessa. O resto, foda-se. Então, assim, a grande questão mesmo é que o torcedor tá bem chateado com tudo que ele viu em campo e cada dia fica mais triste. Sentimento. Não adianta discutir sentimento. Sentimento traz clareza do que? Cara, o que tá acontecendo aqui me incomoda, o que tá acontecendo aqui não tá funcionando pra mim, o que tá acontecendo aqui não dá. O Flamengo não passou o carro em cima do Atlético, mas o carro da maneira carrística, assim, ó, de atropelamento total, porque não quis. E o resto é engodo, é conversinha fiada, você sabe disso. Então vamos ver o que acontece a partir de agora. Cenas dos próximos capítulos nos aguardam. Galera, saiu a notícia sobre o aporte, tá? O Atlético começou a fazer o depósito dos aportes. Saiu ontem na Itatiaia, ó. A gestão do Galo iniciou a injeção de 530 milhões na SAF do clube. Nessa segunda-feira já foram disponibilizados 105 milhões, enquanto 425 milhões restantes serão aportados ao longo dos 30 dias. Matéria da Itatiaia. Cara, muitos vão querer essa notícia agora para poder apagar a vergonha. Cara, com toda certeza essa notícia não saiu de qualquer jeito.
Agora a questão não é sobre isso, cara. A questão é você entender o que está acontecendo. O atleta precisa desse dinheiro e dessa paz financeira para poder objetivar coisas maiores, que inclusive eu vou trazer no último tema, como contratações, melhores desempenhos. Então assim, cara, quando a gente pega aqui e fica, estão trazendo essa notícia para apagar o que foi feito. Cara, essa notícia tem que ser dada. Não tem como eu chegar aqui e não contar para vocês isso. Eu tenho que virar aqui para vocês e falar que começou o aporte. Por quê? Porque eu estou implorando por esse aporte há meses. Eu estou praticamente mendigando esse aporte, meu irmão, de tão necessário que eu acho que ele é. Então, assim, cara, eu não me incomodo, tá certo, de dar essa notícia em maneira nenhuma. É uma notícia necessária. Rap, o que vai mudar a partir de agora, então? Vamos lá, que esse é o que interessa. O que vai começar a mudar, cara? O que começa a mudar é o seguinte. Primeira coisa, para-se de o Atlético fazer novas dívidas. Gente, dívida de contratação é investimento. Algumas não. Mas até algumas também que não são investimento, porque você não tem o poder de revenda, mas o cara joga e ajuda a revender outros. Então, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, importante dizer isso. Quando você trata dessa situação, você tem que analisar que o Atlético refinanciava muitas dívidas, aumentava o passivo dele e uma outra parte do dinheiro do Galo é para pagar juros. Não existe mais essa parte para pagar juros. Rap, quanto que é mais ou menos isso? Uns 80 milhões por ano. Então 80 milhões por ano vão ficar nos cofres. E isso pode ser revertido em compra de jogador. Então isso é muito, muito importante. Que ótima notícia que nós tivemos que esse aporte começou. Porque sem esse aporte, meu irmão, já era. Continuando aqui, cara, Brax tem prazo de validade? Sim. Tá? Conversei com uma pessoa muito influente dentro do Atlético, mas muito influente mesmo, e questionei ela, o trabalho do Paulo Brax, ninguém tá aguentando, onde você vai o Paulo Brax é questionado, e realmente, gente, onde eu vou o Paulo Brax é questionado, em todos os grupos de WhatsApp o Paulo Brax é questionado, em qualquer lugar que você vai falar com o Paulo Brax, ele é absurdamente questionado. Então a questão que fica, olha como é que dá pra fazer toda uma iluminação diferente, né? A questão que fica qual é o prazo do Paulo Brax? Jogo do Cruzeiro. Se perder o jogo do Cruzeiro, a possibilidade do Paulo Brax ser mandado embora, ela é simplesmente gigantesca. Repito, se o Paulo Brax se o Atlético perder para o Cruzeiro, simplesmente vai cair Paulo Brax, não vai sobrar nada, tá? Então é importante a gente falar isso aqui para você, deixar muito claro, isso é informação, tá certo? Não esquece disso. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui é informação, não é opinião não, tá? Paulo Brax perdeu para o Cruzeiro, já era. Gente, agora vamos lá, as 3 coisas que eu tenho para falar aqui pro Rafael Menin no oferecimento da Imobiliária Tempone. Afinal de contas, locação, venda, administração é com a gente. Segurança e transparência em cada negócio. O link tá na descrição, gente. São 30 anos atuando no mercado mineiro, sabe? 3 unidades espalhadas para Belo Horizonte para atender toda a região. Não jogue fora. Se você quer realmente fazer diferença, é aqui na Imobiliária Tempone. Instituto Céspedes, calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Aqui o atendimento é exclusivo e personalizado. Nós preocupamos com você que está do outro lado da tela. O link está na descrição, não joga fora essa oportunidade. Primeira consulta é gratuita e 13% se você fechar com a gente. Agora, ô meu amigo, não joga fora essa oportunidade de você fazer um consórcio com a gente aqui na Repsol de Consultoria em Consórcio, não. Nós somos licenciados a Demicon e deixa eu te contar um case de sucesso absoluto aqui do canal, que esse para mim é o maior case de sucesso do canal, tá? Um amigo nosso nos procurou, é um conhecido nosso já, nos procurou que ele queria ter um imóvel de 800 mil reais. O apartamento dele valia 500 mil e já estava na boca da venda. Ele estava olhando na caixa, financiado 300 mil. Estava dando, gente, mais 900 mil de juros. Além dos 300 mil, 900 mil de juros em 30 anos. Nos procurou. Sabe quanto que para ele pegar esses 300 mil no consórcio, ele vai ter que pagar aí de taxa de administração? Menos de 30 mil. É sobre isso, gente, que a gente fala. Aqui é planejamento financeiro, é consórcio de imóveis, casas, lotes e carros. Quer saber mais? Link na descrição. Temos taxa de serviço. Ó, temos carta de serviço para você. Bom, Rafael Menin, seguinte, ontem eu fiz uma live falando do que é necessário de você mudar, o que é necessário de você fazer, o que é necessário a gente transformar, senão o Atlético cai. E isso é um fato, o Atlético cai. O Atlético hoje, Rafael Menin, vem cá comigo, o Atlético tá aqui, ó, na boca do bandido. O bandido tem aqui 14.
Para entrar falta muito pouco, muito pouco. E se entrar, esse elenco não tem força para sair, Rafael, e esse é o grande lance. Se entrar, esse elenco não tem força para sair. E aí, cara, o Atlético, se vencesse o Cruzeiro, coisa que é bem difícil, repassaria o Cruzeiro, mas chegaria aqui a 17. Ainda não entra aqui, ó, onde o Atlético deveria estar. Né? A distância tá grande demais, é 21 pontos para 14. É ponto que não acaba mais. São 7 pontos, isso é muito difícil, é arrancada. Isso é arrancada. E é muito complicado você ter. O seu time está disputando para não cair neste momento. Essa é a grande realidade. Eu sei que é chato, né? É difícil você compreender isso muitas vezes, porque você tem um projeto em mente, uma coisa que você acredita, mas não tá dando certo. Para você mudar a parada toda, Rafael, você precisa ir por um outro caminho. E o caminho passa pelo primeiro passo. São 4 passos. O terceiro eu tenho dúvidas. Mas o primeiro passo, passo 1, demissão de Paulo Brax. O vice-presidente de futebol do Atlético precisa ser demitido. Ele não pode continuar atuando pelo Atlético. Primeiro que ele gastou 32 milhões em 2 janelas horríveis. Segundo ponto, o novo diretor de futebol, que é vice-presidente de futebol, é o antigo diretor de futebol, né? O vice-presidente de futebol, ele precisa reformular o Siga, porque o Siga tá jogando o Atlético também no buraco, liberando de vir jogadores que não têm uma atuação digna no Atlético. Que o elenco todo, porque a gente sabe que todo o elenco tem aval do Siga, e o Siga não tá dando certo. Então, nós precisamos demitir o Paulo Brax. E os motivos são esses daqui. 32 milhões gastos de euros no lixo. Não tem controle do vestiário. Grandes jogadores do Atlético não o suportam. Ele não cria uma atmosfera de energia dentro do vestiário. E não tem o respeito da torcida, o principal tema. Não tem o respeito da torcida. A torcida tem zero respeito pelo Paulo Brax. Você jamais pode ter liderando o seu futebol um cara que a torcida tem zero respeito. Esse é o primeiro ponto, tá? Ponto 2. Afastar aqueles jogadores que vocês já identificaram que não querem nada com a dureza. Isso tem que ser feito rápido, urgente, com muita velocidade. Há jogadores no time do Atlético que não querem nada com a dureza. Há jogadores no time do Atlético que não entregam. Há jogadores no time do Atlético que parece que estão fazendo um favor a nós de estar no Atlético. Um favor. Esses caras é o segundo passo. Você tem que afastar eles. Você tem que limar eles do futebol, porque não dá pra ficar com eles. São pessoas que estão atrapalhando o ambiente, são pessoas que estão criando tumulto, são pessoas que não têm amor pela instituição. São pessoas como o Vitor Hugo, que no final de um jogo dão um sorriso, mostrei no vídeo ontem, deixa eu mostrar aqui de novo, dão um sorriso depois de uma derrota. Dão sorriso. É uma coisa de louco, eu vou pegar aqui, ó. Aqui achei. O cara perde 4-0 e me dá um sorriso na despedida. É brincadeira. É falta de respeito com a instituição que você gastou agora. 500 milhões, Rafael. Não foi 10 mil, 20 mil, 30 mil, não. Foram 500 milhões. E esse homem está dando sorriso após um 4-0. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, eu não concordo, tem torcedor que pensa assim, eu não. Ficar ou não com Barba. Como eu acredito que esses 2 pontos iniciais é o problema, o terceiro pra mim não existe, mas pra alguns existe, então eu vou deixar no imaginário de cada um o terceiro ponto, tá? Pra mim não. Porque pra mim passou Sampaoli, passou Cuca e deu tudo errado sempre. Então pra mim ele não é o culpado não. Mas vamos avançar para o quarto ponto. Rafael Menin, liberando alguns atletas, mandando embora. Se você não trouxer pelo menos 4 reforços, esse time vai afundar de vez. Nós precisamos de gente destruidora de lares no setor ofensivo. Pessoas que não permitem a respiração. Pessoas que o outro cara sabe que vai entrar e eles fazer marcação especial. Nós precisamos de 4 reforços de alto nível. 2 no setor ofensivo e 2 no setor médio ofensivo. Opinião, um ponta direita. Opinião, um primeiro volante. Opinião, um zagueirão. Opinião, um centroavante. E eu contrataria um ponto esquerda, que o Coelho perde gol igual água. O Coelho é bom só pra entrar no jogo e fazer um fogo no jogo. Porque eu nunca vi um cara tão egoísta
com a bola como coelho. Egoísta pra um cacete. Então, Rafael, são esses 4 pontos. Senão o nosso time vai cair, cara. E o nosso time caindo, não quero nem pensar. Mas essa é a realidade de momento. E isso é o que está acontecendo neste momento. Sem tirar e nem pôr. Sem mentira, sem conversinha. Sem tramela. É a realidade. Bom, espero que você aí do outro lado da tela tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve. Vamos acompanhar a live de meio-dia e 15, que eu começo sempre aqui pra você, entre meio-dia e 15 e meio-dia e 20. Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus e valeu!